Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou Isabel Guimarães e eu queria convidá-los a uma reflexão no dia de hoje sobre a morte e o morrer. Esse tema tão delicado e que é tão pouco falado, precisando que a gente dialogue mais a respeito disso. Mas antes da gente começar essa reflexão, vamos nos preparar nossas mentes e os nossos corações, fazendo uma prece para que possamos estar abertos para a compreensão dessa dimensão da vida, que é a morte. Senhor e Mestre Jesus, amigo incondicional de todos nós, sê conosco, Senhor, em todos os momentos, em especial naqueles em que nós nos sentimos fragilizados pelos desafios da vida. Nos fortalece na nossa jornada para que possamos enfrentar todos os desafios da vida como filhos de Deus, crias do universo, espíritos imortais que somos. Que a tua paz e o teu amor nos alcance sempre e que diante da morte e do morrer possamos ter a certeza da nossa imortalidade e encontrarmos a paz, o equilíbrio e a serenidade em toda a nossa jornada evolutiva. Sê conosco, Mestre querido. Nos abençoa, abençoa esta casa, abençoa todos os seus trabalhadores, encarnados e desencarnados. E abençoa também, Mestre querido, todos aqueles que neste momento perderam um ente querido. Todas as famílias, coloca vossa mão nos corações doloridos, aliviando o sofrimento. E acolhe também, guiando os espíritos amigos, a todos aqueles que partiram para outra dimensão e que nesse momento encontram-se perdidos ou envolvidos em processos obsessivos dolorosos. Que a tua bondade, a tua luz alcance esses corações sofridos e os conduzam em paz para que eles encontrem o próprio caminho. Que a tua paz, o teu amor e a tua luz seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos e minhas amigas, vamos falar sobre esse tema. A morte e o morrer. As pessoas não querem muito falar sobre isso, a gente até compreende, mas nós espíritas falamos tanto em mundo espiritual, mas não falamos desse momento, desse fenômeno, dessa transição de um nível de consciência para um outro. E precisamos trazer isso porque a morte para nós ocidentais acabou se tornando algo em que só pensa na dor, na tristeza. Não que a dor, que a tristeza sejam coisas erradas de serem sentidas, mas nós precisamos dar um sentido e um significado a esse processo. Porque a maior dor do ser humano é aquela dor na qual ele não encontra sentido, ele não encontra significado. Todas as vezes que nós conseguimos dar um significado ao nosso sofrimento, à nossa dor, o fardo ele fica leve, o peso ele vai embora. Pode ficar a saudade, pode uma lágrima descer cada vez que a gente lembrar daquela pessoa, porque a ausência é sentida, mas não precisa ser sofrimento e desespero. Nós precisamos entender essa dimensão da vida e precisamos naturalizar essa dimensão da vida, sentindo que se aqui ficamos e se o outro partiu é porque há um significado, há um sentido em tudo isso. Então, antes de entrar na morte propriamente dita, a gente precisa falar sobre uma outra coisa que antecede, ou que deveria anteceder, que tem relação com a nossa cultura de cultiva a juventude, a beleza, a saúde, enfim, ao materialismo, mas outro tema que não se fala e que precede a fala sobre a morte e o morrer é o envelhecer. Então, nós precisamos
transformar o processo de envelhecimento num processo natural de mais um ciclo do espírito na encarnação, porque se estamos vivendo tanto, se a ciência teve a permissão divina de fazer tantas descobertas para que nós possamos prolongar a nossa existência terrena, é porque há um sentido, há um aprendizado nesta fase da vida. Então nós precisamos olhar para o envelhecer não como sofrimento, doença, decrepitude. Precisamos olhar para o envelhecer como um momento de libertação do espírito ainda encarnado, para que este espírito possa olhar mais para dentro de si e possa levar uma vida muito mais espiritualizada do que nas fases anteriores, porque o momento do envelhecer é o momento de reencontrar-se consigo mesmo, é o momento de viver a partir única e exclusivamente da sua lei interna. Então essa reflexão precisa ser feita para que o processo que vai ser dado continuidade, o processo seguinte, o ciclo seguinte, que é o desencarnar, seja suave. Nós não podemos entrar num envelhecer no qual a revolta, né, é o que permeia, no qual o sofrimento é o que permeia. Então, nós precisamos ter a arte de envelhecer em paz, sabe? A arte de viver as limitações externas como oportunidade de liberdade interior. Essa é a tarefa da terceira idade, é viver sendo o que você nasceu para ser, é viver livre de amarras, é viver uma vida de extremo prazer em relação àquilo que você realmente quer fazer, com os seus dias, com os seus momentos. É um momento de total dedicação a si mesmo, como já foi um dia lá na infância, só que na infância você não sabia apreciar isso, porque existiam os limites físicos e os limites também sociais, né? Os limites até cognitivos, de entendimento, de experiência. Então agora é o momento de viver essa experiência e passar pelo fenômeno da morte e do morrer de forma suave. E a morte e o morrer? A morte e o morrer, na nossa cultura, ela é colocada como um tabu, como uma coisa horrível, é simbolizada como uma caveira com uma foice na mão que vai trazer só dor e sofrimento, mas nós podemos também passar a compreender a morte como um anjo que vem nos dar um beijo e nos convidar a vivermos uma outra dimensão. A gente precisa aprender a viver e naturalizar esse processo, viver o nosso luto, porque o luto é algo extremamente importante para nos momentos críticos nós podermos simbolizar a nossa dor. E isso é algo que vem desde os primórdios da evolução humana. Então, desde lá de trás, os egípcios faziam o seu ritual e enterravam as pessoas com suas coisas, com comida até, simbolizando que eles tinham uma percepção de que a vida continuava. Índios americanos também enterravam, algumas tribos enterravam as pessoas com todos os seus pertences, ou seja, também nesse entendimento de que a vida iria continuar, né? Nesta perspectiva. Então, o luto, ele é muito importante, cada um tem seu tempo e seu momento, para que nós possamos ritualizar esse momento de dor, esse momento de sofrimento, esse momento de reprocessar a vida a partir da ausência. Então, mas não deve ser aquele momento em que você apenas fica lamentando o que você iria viver. Também é um belo momento de recordar o que foi vivido, de recordar a oportunidade que nós tivemos de desfrutar da companhia daquele ente querido, daquela pessoa. Então, muito importante que a gente transforme o luto nesse momento de ritual profundo, de recordações, porque só tem saudade quem viveu coisa boa, que a gente não vai ter saudade do que é ruim. E não só da lamentação do que se iria viver. Veja, nós deixamos de celebrar o que foi vivido para ficarmos lamentando o que nós ainda poderíamos viver, mesmo porque esse poderia ainda vai acontecer numa próxima encarnação. Esse nível de consciência é muito importante que a gente traga para aquele que está sofrendo, respeitando o momento de cada um. Você não pode, no momento que a pessoa está sofrendo, tentar lhe dar conselhos
que naquele momento não vão reverberar no interior dela. Às vezes o que a pessoa precisa é que você fique perto, que você segure na mão e que você traga as recordações boas, os momentos em que se riu com aquela pessoa, os momentos de felicidade com aquela pessoa, respeitando o tempo de luto de cada um. Importante que a gente perca esse medo desse momento de transição entre uma dimensão da vida para uma outra dimensão, porque a morte ela tem um significado muito importante para a vida, porque ela é uma face, né, um aspecto desse grande mistério que é a imortalidade do espírito. O fato da gente ter consciência da finitude da vida deveria mudar muito a nossa forma de viver. Deveríamos valorizar mais aquilo que vivemos e desvalorizar, ou não dar tanta importância, melhor dizendo, a coisas pequenas que muitas vezes nos amarram, nos atrasam, nos fazem deixar de apreciar um belo dia, um belo pôr do sol, a companhia de uma pessoa, que nós estamos apegados a firulas que no fim não tem a menor importância se a gente pensar que cada dia, cada instante, cada segundo é único com as pessoas que nós amamos. Então, a morte ela deve nos levar a uma profunda reflexão sobre transitoriedade, sobre flexibilidade. Precisamos entender isso para que possamos lidar com este aspecto da vida, né? Que não é o contrário de viver, porque o contrário da morte não é vida, mas é nascimento. Então, nós precisamos entender que esse ciclo se fecha, mas que outro ciclo se abra. Então, que possamos aprender a flexibilidade, que possamos aprender que o morrer é uma fase necessária dentro do processo de evolução do espírito imortal. Isso é muito importante, meus amigos e minhas amigas, para o momento atual, em que nós estamos vivendo uma pandemia, né? Apesar dos avanços que tivemos na ciência, porque antigamente morriam muito mais pessoas, mas nós avançamos muito, as ciências em todos os campos, em todas as áreas avançou, entretanto, nós precisamos compreender qual o significado para o aprendizado coletivo e individual, porque cada um viveu a sua própria pandemia, e a pandemia chega então para nos sacudir, para nos alertar sobre essa transitoriedade e sobre a falta de controle que nós temos sobre aquilo que nós nos iludimos achando que controlamos. A pandemia veio, a pandemia está aí, para nos ensinar, não é para transformar os seres humanos em anjinhos aureolados, não, agora vai, não vai ainda porque há muito o que fazer, mas certamente que o despertar de uma grande quantidade de pessoas, né, de milhões e milhões de espíritos, é muito importante para o equilíbrio da psicosfera do planeta. Nós estamos caminhando para termos cada vez mais pessoas conscientes da sua condição de serem espíritos imortais, cada vez mais pessoas preocupadas com o bem coletivo, e é isso que vai transformar o nosso planeta. Então, a perspectiva de morte e de morrer, né, porque há uma preocupação com a morte dos nossos entes queridos e há uma preocupação com nossa própria morte, isso tudo a pandemia trouxe como reflexão para que nós possamos encontrar a flexibilidade, né? É preciso fazer essa escuta, né, da morte e do morrer. É preciso fazer essa escuta de quem tem um ente querido nas portas do hospital, nas portas, digo, numa UTI dentro de um hospital. É importante, ou se você mesmo já passou por isso, você deve saber o quanto é importante a escuta amorosa da pessoa que está em risco de morrer. Essa escuta, ela é fundamental e isso é algo que ainda está muito incipiente dentro das áreas de saúde. É preciso ter uma escuta mais sensível, né? Então, nós não podemos, de forma alguma,
deixar de escutar as pessoas, o que que elas querem, como é que elas querem fazer essa transição e essa passagem. E quando a gente fala sobre as coisas se suavizam. Então é preciso falar sim. As pessoas não querem, quando a gente diz assim, quando eu morrer, eu quero que meu enterro seja assim, quero isso, quero aquilo, e as pessoas, Ave Maria, não fale. Como não fale? É uma realidade. E nós precisamos falar com naturalidade para que quando chega o nosso momento, não só de desencarnar, mas também quando a gente tenha que passar pelo processo de perda de um ente querido, a gente consiga fazer isso com equilíbrio. Não é sem sofrimento. Este nível de consciência não vai eliminar o sofrimento, a saudade, mas nós podemos transformar esse momento de um momento feio, de um momento sórdido e de desespero, em um momento de beleza, né? A beleza de viver este momento profundo que nos convida a uma reflexão profunda sobre as nossas relações, sobre o que vivemos, sobre a nossa própria vida. Então, este, na verdade, é o grande convite da reflexão sobre a morte e o morrer. Uma outra... Ai, meu Deus, peraí, viu, gente? Uma outra coisa importante é você saber qual o papel do espiritismo no lidar com a morte e o morrer. Então, o espiritismo transmite esperança, o espiritismo dá sentido ao sofrimento, significado, dá sentido à existência, porque nós sabemos que somos espíritos imortais, que estamos em processo de evolução. A mediunidade nos consola em relação à nossa... ao contato com os nossos entes queridos que partiram, e a reencarnação nos enche de esperança na perspectiva do reencontro. Então, que possamos todos encarar a morte e o morrer de forma serena, tranquila e equilibrada. Muita paz para vocês, um beijo no coração de cada um.